E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da força de atrito. Antes de iniciar, convém ressaltar que as leis de forças para o atrito são leis empíricas e que este estudo é extremamente complicado, pois a força de atrito depende fortemente da natureza dos materiais envolvidos e do estado das superfícies em contato, como o grau de polimento, oxidação e a presença ou não de camadas fluídas entre as superfícies em contato, como graxas ou óleos lubrificantes. Desta forma, nós vamos admitir aqui apenas o estudo da força de atrito entre superfícies secas. Observe o quadro. Considere um bloco de massa M apoiado em repouso sobre uma superfície horizontal S. A partir de certo instante, eu aplico no bloco a força F orientada na horizontal e para a direita. Nesse mesmo instante, o bloco aplica na superfície S uma força orientada na horizontal e para a direita, a ação, chamada de força de atrito. A reação, portanto, também chamada de força de atrito, é aplicada no bloco na horizontal e para a esquerda, se opondo à tendência do movimento ou ao movimento propriamente dito. Além da força F e da força de atrito, atuam no bloco as forças peso e normal. E conforme vimos anteriormente para esta situação, essas duas forças possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. Experimentalmente, verifica-se que, enquanto a força F não supera um valor chamado de força de atrito estático máxima, o bloco permanece em repouso, pois a força de atrito apenas equilibra a ação da força F. Caso contrário, se a força F, se a sua intensidade superar a força de atrito estático máxima, o bloco entra em movimento. A partir daí, a força de atrito diminui gradualmente e passa a ser chamada de força de atrito cinético. Graficamente, nós temos o seguinte, reforçando estes conceitos. Enquanto a força F não supera a força de atrito estático máxima, a força de atrito apenas equilibra a ação da força F. Logo, em um gráfico da intensidade da força de atrito versus a intensidade da força F, nós vamos obter uma reta crescente conforme eu ilustro no quadro. Observe que, para qualquer ponto dessa reta, a intensidade da força F é igual à intensidade da força de atrito. Reforçando, ela apenas equilibra a ação da força F e o bloco permanece em repouso. A partir do momento que a força F supera a força de atrito estático máxima, a força de atrito diminui gradualmente e passa a ser chamada de força de atrito cinético. Observe o quadro. Então vamos ilustrar esta força, a força de atrito cinético, a partir de então. Muito bem. Matematicamente, as leis do atrito são as seguintes. A intensidade da força de atrito estático máxima é dada pelo produto do coeficiente de atrito estático, representado por μe, pela intensidade da força normal. μe depende da natureza dos materiais envolvidos e a força de atrito estático máxima, a sua intensidade, independe da área de contato do bloco de massa M com a superfície S. Logo, se você tombar o bloco, colocando ele novamente em repouso na superfície horizontal S, porém com uma área de contato menor, as forças peso e normal não se alteram. μe não se altera, pois os materiais envolvidos são os mesmos. Logo, a intensidade da força de atrito estático máxima permanece inalterada. Já a intensidade da força de atrito cinética é dada pelo produto do coeficiente de atrito cinético, representado por μc, pela intensidade da força normal. μc também depende da natureza dos materiais envolvidos e, experimentalmente,
verifica-se que μc independe da velocidade adquirida pelo bloco, desde que essa velocidade não assuma valores elevados. Sendo assim, a partir do momento que o bloco entra em movimento, nós podemos admitir com boa aproximação que a intensidade da força de atrito cinético permanece praticamente constante, conforme eu ilustro no gráfico. Analisando as duas expressões, vemos que a intensidade da força de atrito é dada em Newton. A intensidade da força normal também. Portanto, o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético são grandezas físicas adimensionais. Analisando o gráfico mais uma vez, vemos que a força de atrito cinético, a sua intensidade, é menor do que a intensidade da força de atrito estático máxima. Como a força normal é a mesma nas duas situações, podemos concluir que o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Muito bem, observe as expressões obtidas, o gráfico construído e toda a análise realizada até aqui. Dando sequência, para finalizar o vídeo, vamos resolver um exemplo final. Esse exemplo se refere a esta situação. Vamos admitir que aquele bloco possui massa m igual a 4 kg. A aceleração da gravidade local é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito cinético vale 0,3 e o coeficiente de atrito estático vale 0,5. Nós vamos analisar a situação do bloco para várias intensidades da força F. Ou seja, eu vou aplicar uma força F no bloco, orientada na horizontal e para a direita, com certa intensidade. E a partir daí nós vamos analisar o que acontece com ele. Muito bem? Para fazer essa análise, nós temos que começar calculando obrigatoriamente a força de atrito estático máxima, a sua intensidade. Fazendo isso, obtemos o seguinte resultado. O coeficiente de atrito estático é 0,5 vezes a intensidade da força normal. A intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso, que é dada por m vezes g. Sendo assim, obtemos 0,5 vezes m vezes g. Então, 0,5 vezes 40. Logo, a intensidade da força de atrito estático máxima é igual a 20 newtons. A partir de agora, nós temos condições de analisar a situação do bloco. Observe o seguinte. Se eu aplico a força F de intensidade 5 newtons, o bloco não entra em movimento, pois 5 newtons não supera o valor da força de atrito estático máxima. Logo, o bloco permanece em repouso e a intensidade da força de atrito apenas equilibra a ação da força F. O mesmo ocorre para 10, 15 e 20 newtons. A intensidade da força de atrito apenas equilibra a ação da força F, pois nenhuma dessas intensidades superou o valor da força de atrito estático máxima. Então vamos ilustrar a intensidade da força de atrito em cada situação. Observe que, quando F assume a intensidade de 20 newtons, o bloco fica na iminência de entrar em movimento e, portanto, a força de atrito apenas equilibra a ação da força F, possuindo intensidade igual a 20 newtons, coincidindo neste caso com a força de atrito estático máxima. No entanto, se nós aplicarmos uma força F de intensidade 32 newtons, superando o valor da força de atrito estático máxima, o bloco a partir daí entra em movimento. E a força de atrito deixa de ser a força de atrito estático e passa a ser a força de atrito cinético.
Portanto, vamos calcular o seu valor. A força de atrito cinético, a sua intensidade, é dada por μc, 0,3, vezes a intensidade da força normal, que é igual à intensidade da força peso, que é igual a m vezes g. Portanto, nós temos 0,3 vezes 4 vezes 10, ou seja, 0,3 vezes 40. Sendo assim, a intensidade da força de atrito cinético é igual a 12 newtons. Consequentemente, esse bloco passa a descrever um movimento acelerado e nós podemos, inclusive, ao recorrer à segunda lei de Newton, calcular o valor dessa aceleração. Então vamos lá. A força resultante no bloco é dada pelo produto da massa pela aceleração. A força resultante é dada pela intensidade da força F menos a intensidade da força de atrito cinético. Portanto, nós temos F menos a força de atrito cinético. E isso é igual a massa vezes aceleração. Substituindo os dados, obtemos 32 menos 12, ou seja, 20 newtons. Isso é igual à massa do bloco, 4 kg, vezes a aceleração. Logo, a aceleração adquirida pelo bloco é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Observe o cálculo realizado. Dando sequência, nós podemos, a partir de agora, a partir da situação em que o bloco está em movimento, nós podemos calcular a intensidade da força F para que o bloco continue em movimento, porém com velocidade constante. Eu posso agora diminuir a intensidade da força F, a fim de que isto aconteça, a fim de que o bloco se movimente na horizontal e para a direita com velocidade constante. Se a velocidade do bloco permanece constante, continuando aqui, a aceleração do bloco vale zero. Consequentemente, a intensidade da força F se torna igual à intensidade da força de atrito cinético. Logo, nós podemos admitir que a intensidade da força F agora é igual a 12 newtons. E o bloco permanece em movimento, porém com velocidade constante. Observe os cálculos realizados, toda a análise feita, o gráfico construído. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.